Irmãos, queremos agradecer a Deus essa oportunidade, mas esta é a oportunidade, que Ele nos dá de estarmos juntos, não presencialmente como gostaríamos e como estamos desejosos, mas estamos juntos, ligados pela palavra de Deus e também através das redes sociais. Quero já mandar um abraço para todos os irmãos que estão aí conectados conosco, interagindo, glorificando a Deus. Se você realmente se ligar mesmo nas mensagens desses hinos, na palavra, certamente você vai dormir mais tranquilo, mas confiante em Deus, porque Ele é aquele que nos guarda. Então que Deus esteja abençoando todos os irmãos que estão interagindo conosco aí nas redes sociais, Facebook, YouTube. A irmã, inclusive a irmã Renata, o irmão Marinaldo, que está cultuando a Deus conosco. Eles estão oferecendo esse culto a Deus pelo aniversário da sua filhinha Renale, que será amanhã. Então que Deus abençoe esta família, que o Senhor possa receber este culto também por esse feito, a vida da sua filhinha Renale. Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco. Vamos agora refletir na palavra de Deus. Convido você a abrir a Bíblia no texto que foi lido como leitura oficial. Foi lido no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu queria, nesta oportunidade, estar refletindo sobre todo este capítulo. São 24 versículos e queria extrair lições para a nossa vida, para a nossa trajetória, para a nossa caminhada cristã. Então, foi lido na leitura do versículo 1 ao versículo 7. E o texto começa dizendo o seguinte: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então, já no primeiro versículo, vemos aí dois personagens. O primeiro é Elias. Nós sabemos que o profeta Elias é, sem dúvida, o profeta mais empolgante do Antigo Testamento, pelo seu aparecimento repentino na história, na narrativa bíblica. A Bíblia não diz muitos detalhes, na verdade não dá detalhes sobre a vida de Elias, sobre sua genealogia, sobre sua família, sobre a sua cidade. Diz apenas Elias, o tisbita. E a gente vai perceber que Elias, ele foi levantado por Deus num momento em que Acabe estava reinando em Israel. Acabe reinou do ano 874 a 853. Acabe, ele sucedeu seu pai, Omri, que foi um rei que deixou um legado de idolatria, de pecado, para o seu filho Acabe. Acabe, além de
seguir os passos do seu pai no que diz respeito à sua rebeldia diante de Deus, Acabe ainda casou com Jezabel. É outra personagem que vai aparecer no relato aqui no ministério de Elias. E Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, uma nação idólatra, perversa, pagã. Certamente foi um casamento arranjado, porque o seu pai, o pai de Acabe, Orim, estava desviado dos propósitos de Deus. E esse casamento arranjado era muito comum, porque firmava aliança entre os povos. E certamente Orim queria estar em aliança com os sidônios, e por esse motivo seu filho Acabe casou com Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Esse casamento trouxe muitos prejuízos para a nação de Israel, porque a idolatria foi instituída no meio do povo de Deus. A corrupção, a apostasia espiritual, porque Jezabel, ela comprou os profetas, oferecendo-lhes benefícios, e muitos profetas abandonaram a palavra de Deus, o serviço a Deus, ao Deus verdadeiro, para se curvar aos altares de Jezabel, isto é, os altares de Baal. E tudo isso trouxe uma crise muito grande para a nação de Israel, crise política, crise moral, crise financeira, por que não dizer a pior de todas as crises, a crise espiritual, porque o culto ao Deus verdadeiro estava quase que desaparecendo no meio da nação de Israel, e o culto a Baal estava tomando conta das famílias e da nação de Israel como um todo. Então é nesse contexto dramático de apostasia, de infidelidade a Deus, que começa a narrativa do capítulo 17, o versículo 1. É nesse contexto que Elias, o tisbita, uma referência à sua cidade, na verdade esse lugar Tisbe nem aparece nos mapas, está ali nas montanhas de Gileade, ninguém sabe ao certo esse local geograficamente, mas Deus levanta Elias nesse momento, e ele se apresenta diante de Acabe, diante da pessoa mais importante da nação, o rei de Israel, Acabe. E Elias chega diante de Acabe e traz para ele a palavra do Senhor. Elias diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, amados irmãos, eu queria estar refletindo nesta noite sobre as intervenções de Deus em meio às crises que o seu povo enfrenta, porque nós cremos em um Deus que não só criou todas as coisas, não, nós cremos um Deus que criou todas as coisas, e segundo a palavra, Ele sustenta também todas as coisas pela palavra do seu poder.
Nós cremos em um Deus que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo as crises mais medonhas que enfrentamos, nós não podemos deixar de estar com os nossos olhos fixos em nosso Deus, porque no momento certo Ele intervém, e Ele é poderoso, e Ele é majestoso, Ele é glorioso, para fazer aquilo que Ele apraz. É bem verdade que quando o povo de Deus enfrenta algumas crises, o inimigo sempre desafia a nossa fé. Nós nos lembramos muitas vezes dos dramas que os salmistas enfrentaram, quando muitas nações diziam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Vocês estão passando por tantas coisas, e onde está o teu Deus? Mas lá no Salmo 115 está escrito, o salmista respondendo com muita convicção a esse desafio, ele diz: o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe apraz. E é isso que a gente vê, percebe no capítulo 17 desse livro, do primeiro livro dos reis de Israel. Deus está no céu, mas Ele intervém na terra para estabelecer o seu propósito e a sua vontade no tempo que Ele determinou. Então nós vamos perceber as intervenções de Deus, e a primeira intervenção de Deus que eu queria estar pontuando nesta noite está exatamente nesse primeiro versículo e no versículo 2, quando Elias chega diante de Acabe e diz: vive o Senhor, Deus de Israel. Em outras palavras, Elias estava dizendo: você se desviou do Deus de Israel, você abraçou a idolatria, Acabe, você se curvou a Baal, mas Deus ainda é Deus. O Deus de Israel ainda permanece o mesmo, e eu estou na presença dEle, como um soldado obediente às ordens do meu comandante. Eu estou aqui na presença do meu Deus. E agora Elias olha para Acabe e diz: o Deus de Israel, perante cuja face estou, disse Elias, usado por Deus: nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E no versículo 2 ele diz ainda: depois veio a Elias, a palavra do Senhor. Então a primeira intervenção de Deus, irmão, em meio a crises, as crises que o povo de Deus enfrenta, é a intervenção, posso dizer que Deus intervém enviando a sua palavra. Deus ainda fala no meio do caos, Deus ainda fala no meio dos desertos, Deus ainda fala. A situação era dramática, o culto ao Deus verdadeiro estava sendo extinto, dando lugar à idolatria, a reverência a Baal. Mas aí Deus levanta Elias para mostrar que Deus ainda fala no meio das maiores dificuldades. E se a gente atentar para este capítulo, a gente vai ver a constatação desta verdade em alguns versículos. Então Deus fala no primeiro versículo, no versículo 2, como acabamos de ler. Se você pode, pegue sua Bíblia, confira conosco que Deus está nos ensinando neste capítulo. No versículo 5 nós vamos ver essa expressão novamente. Diz assim: foi pois e fez conforme a palavra do Senhor. Então veja que a palavra do Senhor está entrando nesse cenário de apostasia. No versículo 8 diz ainda: então veio a Elias, a palavra do Senhor. No versículo 14, mais uma vez: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Versículo 14, versículo 16, mais uma vez uma referência à palavra do Senhor.
diz que da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Versículo 24 ainda. Então veja que a narrativa começa com Deus falando através de Elias, e o capítulo termina ainda com Deus falando. Diz o versículo 24 que a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então veja, 7 referências diretas à palavra de Deus, para mostrar que Deus, Ele envia a sua palavra, Ele intervém nas nossas crises, enviando a sua palavra. E eu não tenho dúvida que Deus está falando nesse tempo de dificuldade que todos nós estamos enfrentando. Agora é preciso que nós entendamos que diante da palavra de Deus temos 2 reações: ou a gente se rende à palavra de Deus, ou a gente se humilha diante da palavra do Senhor, ou a gente endurece o nosso coração. Deus enviou a sua palavra, é bem verdade que foi uma palavra de repreensão, porque Deus, Ele não tem compromisso em falar aquilo que a gente quer ouvir, não. Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir. Elias precisava dar uma palavra de repreensão. A palavra de Deus na boca de Elias para o rei Acabe era uma palavra de repreensão. Certamente Acabe não queria ouvir aquela palavra. Na verdade, Jezabel já tinha comprado os profetas para ouvir aquilo que ela gostava de ouvir. Não é diferente nos dias atuais. Que bom seria que todos nós nos curvássemos diante da palavra do Senhor, que todas as famílias entendessem que o que está acontecendo é um brado de Deus para com a humanidade, chamando toda a humanidade ao arrependimento, ao quebrantamento, ao reconhecimento que só Ele é Deus, em cima do céu e embaixo na terra. Que bom seria que as famílias do Brasil, do mundo, entendessem que Deus está falando através dessa situação tão difícil a qual estamos vivenciando. Mas infelizmente muitos estão diante da palavra de Deus, assim como Acabe, estão endurecendo o seu coração. Enquanto mais ouve a palavra, mais se afasta de Deus, mais se distanciam do propósito de Deus. Outros estão até sensibilizados diante de tanto sofrimento. Muitos estão até com a Bíblia na mão, às vezes num grupo de WhatsApp, solta sempre um versículo, um salmo, sempre o Salmo 91, o Salmo 23. Algumas pessoas estão temerosas e ficam sempre procurando mostrar que são pessoas que, independente de qualquer coisa, têm uma fé em Deus. Mas é preciso que você entenda que só ter fé não é suficiente. É preciso ter uma fé, mas uma fé salvífica, através da palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus não quer apenas que você fique com medo do que está acontecendo e fique mais sensibilizado, não. Deus quer que eu e você, todos nós, se arrependamos, se humilhamos e se prostremos diante da sua palavra. Era isso que Deus queria de Acabe. Quando Deus manda a palavra dele, é porque Ele quer um posicionamento. Deus quer que haja uma resposta positiva diante da sua palavra.
Mas Deus é Deus, e mesmo que você endureça o coração, mesmo que algumas pessoas endureçam o coração, os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Que bom seria que as pessoas entendessem que Deus está agindo nesta pandemia. Está agindo como? Enviando a sua palavra. Sim, enviando a sua palavra. A palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada de maneira abundante. Mas talvez não é a palavra que você está querendo ouvir, mas eu quero lhe dizer que é a palavra que você precisa ouvir. Deus sabe a tua necessidade, a minha necessidade, e Ele manda a sua palavra conforme a nossa necessidade. Então o tempo era de crise, mas Deus estava intervindo nessa história, e a primeira intervenção de Deus é através da sua palavra. Mas em segundo lugar, o versículo 3 a 7 vai nos mostrar que Deus intervém também, revelando a nós o seu cuidado, a sua provisão no meio das crises. Deus intervém na nossa história, na nossa vida, revelando o seu cuidado. Veja aí o versículo 3, que depois que Elias fala a palavra de Deus, a palavra que Acabe precisava ouvir, agora diz aí o versículo 3, que a palavra do Senhor vem até Elias novamente, dizendo assim: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E o versículo 5 vai dizer que Elias obedeceu à voz do Senhor, estava ali no ribeiro, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia da água do ribeiro. Mas a Bíblia diz que de repente o ribeiro secou, e entra o versículo 8, dizendo que a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, porque ali eu tenho ordenado a uma mulher viúva que te sustente. Então Deus revela o seu cuidado aqui de duas maneiras. Primeiro, a gente precisa entender que Deus enviou uma palavra para Acabe de correção, e a palavra de Deus sinalizava que a crise ia se agravar em Israel. Deus estava dizendo que ia fechar as fontes do céu, não haveria chuva, e certamente essa situação ia gerar pobreza, ia gerar fome, porque a nação de Israel vivia naquele período prioritariamente da agricultura, e o povo de Israel estava com os olhos voltados para Baal, acreditando que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que mandava a chuva, era o Deus que tinha as provisões. Aí Deus está dizendo: não, quem manda sou eu. E agora Deus fecha as compostas do céu e não vem mais chuva, e agora a fome se agrava. Mas Deus revela o seu cuidado para cuidar do profeta, e Ele cuida do profeta lá no ribeiro de Querite, que significa separação, corte. Era um ribeirinho de inverno, um riachozinho de inverno, e Deus disse: é para ali que você vai, e ali eu vou cuidar de você. E Deus manifestava o seu amor, a sua provisão, cuidando do profeta de manhã e de noite.
Então veja a ação, a intervenção de Deus para cuidar do seu servo. Enquanto muitas famílias estavam passando fome, necessidades, mas o servo do Senhor estava sendo provido pela ação milagrosa do Senhor. E depois que o ribeiro seca, Deus diz agora: você vai para Sarepta, e ali eu vou revelar o meu cuidado para com você, através de uma viúva pobre. Uma viúva pobre, ela vai cuidar de você. E a gente sabe que Sarepta era uma cidadezinha, uma cidade que era governada pelo pai de Jezabel, Etibaal. Sarepta era exatamente terra dos sidônios, de onde vem Jezabel, de onde vem a idolatria, de onde o culto a Baal é importado, de onde o culto a Baal, irmão, se proliferou e chegou até Israel, exatamente daquela região. E Deus agora diz: é para lá que você vai, eu vou cuidar de você lá, e vou usar uma viúva pobre, e ela vai lhe alimentar. E o texto diz que Elias chega ali obedecendo a palavra do Senhor, encontra essa mulher, e a Bíblia diz que Elias pede um copo com água àquela mulher, e quando ela se prontifica a pegar, o profeta usado por Deus diz: olha, eu quero não só água, mas eu quero mais alguma coisa. Diz o versículo 12, versículo 11, né? E indo ela buscá-la, né, a água, Elias a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Essa era a situação dramática. Certamente a fome que veio devido à falta de chuva chegou até aquelas regiões circunvizinhas de Israel, e aquela mulher estava padecendo grande necessidade, grande crise financeira. E nesse cenário Deus usa o profeta para dizer àquela mulher: eu quero que você me traga um bocado de pão. E ela responde dessa maneira tão forte. O pensamento dela era: eu vou fazer a última reserva que tem, a gente vai comer e depois vamos morrer, que não tem mais de onde vinha o socorro, de onde vinha a provisão. E lá na terra dos sidônios, lá onde Baal era venerado e adorado, Deus usa o profeta para dizer: não, esse é o seu plano, mas ainda tem um Deus no céu, que os seus propósitos não são frustrados. Deus agora usa o profeta, ele diz: não, você vai fazer primeiro para mim, você vai fazer para mim. Diz o versículo 14: porque assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então Deus está ali revelando o seu cuidado, sua provisão, mostrando lá na terra de Baal, lá na terra onde o trono de Baal era entronizado, Deus está mostrando que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que a mulher creu, fez conforme a palavra do servo do Senhor, e a Bíblia diz que Deus cumpriu a sua palavra. O versículo 16 diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias.
Oh, irmão, como é bom quando nós, todos nós, se colocamos em uma posição de obediência à palavra de Deus. Deus, Ele intervém cuidando de nós. E eu quero crer que Deus está cuidando e vai continuar cuidando de nós. Eu sei que o cenário é de crise. Os especialistas apontam para uma crise financeira, para uma recessão nunca vista antes na história do Brasil. Todo mundo fala em um cenário de muita pobreza, de muito desemprego. Mas é bom que nessa noite eu e você alimentemos a nossa alma e o nosso coração com a palavra do Senhor, que Deus ainda intervém na nossa história para prover aquilo que nós necessitamos. Ele cuidou e Ele vai continuar cuidando da sua igreja, Ele vai continuar cuidando de nós. Louvado e exaltado seja o poderoso nome do Senhor. Então Deus intervém na história, primeiro mandando a sua palavra, segundo, até o versículo 16, Deus intervém na história, demonstrando a sua provisão, o seu cuidado, mostrando que Ele ainda é o Deus da providência. Creia que o Deus da providência está trabalhando pela tua vida. Creia que o Deus da providência está trabalhando pela tua família. Creia que o Deus da providência, Ele nunca deixou e Ele nunca vai deixar os seus servos padecer, os seus servos certamente serem envergonhados. Deus ainda é Deus. E no meio do deserto, no meio das crises, Ele ainda intervém e manifesta o seu amor e o seu cuidado e a sua provisão na nossa vida. Em terceiro lugar, agora a partir do versículo 17, a gente vai perceber que Deus manifesta a sua intervenção de uma terceira maneira. Diz o versículo 17: depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que no menino não havia fôlego, nenhum fôlego. Em outras palavras, o menino morreu. Então a gente vai perceber que Deus intervém também na história, realizando o milagre da vida. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que o prazer do nosso Deus está na vida, é a vida. Porém, eu preciso lembrar a você que aqui, Sarepta, é terra governada por Etibaal, pai de Jezabel, rei dos Sidônios. É preciso que eu lhe diga que esse povo aqui era adepto de Baal, e eles entendiam que o Deus da vida, o Deus da fertilidade, o Deus que gerava a vida, era Baal. Eles estavam acostumados a pedir a Baal, a buscar em Baal soluções para os seus problemas. E é preciso que eu lhe lembre também que o culto a Baal era recheado de muita imoralidade, perversão e também sacrifícios humanos. Muitas crianças eram sacrificadas nos altares de Baal. E Deus agora vai exatamente confrontar aquele povo em uma cultura de morte que eles estavam inseridos, onde eles estavam acostumados a cultuar a morte. Deus agora está manifestando o seu poder, realizando o milagre da vida. Porque agora, quando esse menino morre, a mulher chega para Elias e diz: que tenho eu contigo, homem de Deus? Certamente ela entrou em crise, não é? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade. Ela estava crendo que o que estava acontecendo com ela era algum castigo vindo de Deus. E ela vai questionar o profeta.
E o profeta diz: dá-me o teu filho. E ele tomou no seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e ele o deitou em sua cama. E a Bíblia diz no versículo 20 que ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Então o profeta está ali em oração diante de Deus, e a Bíblia diz que ele faz algo que não é muito comum a gente ver, mas a Bíblia diz que ele se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E diz o versículo 22 que o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Então, em um ambiente onde a morte era cultuada, a cultura da morte era impregnada na mente das pessoas, as crianças eram sacrificadas nos altares a Baal, Deus agora chega e realiza o milagre da vida. E olhe que coisa interessante, é o primeiro relato de um milagre de ressurreição na Bíblia Sagrada, é exatamente aqui, lá nas terras de Jezabel, lá onde o rei Tibaal, e a idolatria, o pecado, a perversão era cultuada, era venerada. É ali onde Deus realiza o milagre da vida, para mostrar que Ele é o Deus da vida. E é preciso que você entenda, a Bíblia nos mostra de maneira muito clara que a morte, que Deus está mais preocupado em intervir, não é a morte física, não, mas é a morte espiritual. Porque a morte espiritual é a morte eterna, é a morte que vai nos separar de Deus para sempre, na eternidade. Porque nós sabemos que enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a morrer. Muitos servos do Senhor estão morrendo, vítima dessa Covid-19. Muitos servos de Deus estão descendo à sepultura. Mas o importante não é, o mais importante não é a vida agora, física, não. Estamos sujeitos a morrer, sim, mas o importante é a vida eterna. Essa sim, Jesus garante que Ele há de ressuscitar no último dia. Está escrito na Bíblia que muitos dos que dormem no pó da terra hão de ressuscitar para o gozo e para a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor, Jesus disse, João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Por quê? Porque ele recebe a vida eterna. Eu sei que o inimigo, ele deseja nesse tempo de crise tirar o nosso foco. E a cultura da morte vai sendo propagada diariamente diante dos nossos olhos. E muitas pessoas estão apenas com medo da morte física. Mas é preciso que a gente entenda que a morte espiritual, a Bíblia mostra que Deus, Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Por quê? Porque o ímpio, quando morre, ele enfrentará a eternidade para sempre sem Deus. E nessa cultura de morte, Deus intervém, mostrando que Ele é vida, aleluia, e Ele é vida com abundância. Deus ainda é Deus, e a gente precisa entender que nada frustra os propósitos de Deus. Este menino aqui, Deus realizou esse milagre para mostrar que Ele é o Deus da vida e que Ele é o Deus que manda em todas as coisas. Lá na terra dos Sidônios,
Deus quis mostrar que Ele é o Deus da vida, porque tudo que Deus faz é com um propósito, e eu creio que tudo que está acontecendo segue um propósito de Deus na história. Então Deus manifesta o seu propósito aqui, a sua intervenção trazendo vida, para mostrar que Baal nem é Deus, Baal nem existe, Baal é nada. Ele sim é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que dá a vida, e a Bíblia diz também que Ele tira a vida. Ele é aquele que fere, mas a Bíblia diz também que Ele é aquele que sara. A Bíblia diz que Ele faz descer a sepultura, mas a Bíblia diz também que Ele faz tornar subir dela. Aleluia! Você pode adorar esse Deus aí na sua casa, glorificar a Ele, porque o Deus que você serve é um Deus vivo, que está no controle de todas as coisas, e um Deus que intervém na nossa história. E por último lugar, a Bíblia diz no versículo 46, depois de aquele milagre ter acontecido, versículo 24, melhor dizendo, capítulo 17, a mulher chega para Elias e diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então, em quarto lugar, Deus intervém na nossa história, nas nossas crises, através da sua igreja, como proclamadora da sua palavra. Elias aqui, ele estava sendo usado como canal de Deus, naquele tempo de crise, e nessa conjuntura que estamos vivendo, Deus está usando a sua igreja. E se você é a igreja do Senhor, você deve se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me usa, Senhor, que a tua palavra na minha boca, Senhor, seja a verdade também. Nesse tempo de engano, nesse tempo de heresia, nesse tempo de tantos falsos cristos, falsos profetas, mas Deus está dizendo que Ele ainda usa a sua igreja para ser canal de bênção, canal da sua graça. Então eu tenho certeza, não tenho dúvida que nós estamos aqui, certamente correndo até algum risco, sim, todos nós que estamos aqui, mas nós estamos aqui porque estamos sendo canais de Deus para abençoar a tua vida através da palavra do Senhor. E nós cremos que a palavra do Senhor na nossa boca, ela é a verdade. Que Deus possa estar nos usando, meu irmão, minha irmã, nesses dias tão difíceis. Quem sabe você está sendo assaltado pelo medo, tem amordaçado a sua voz, tem se escondido, mas Deus está dizendo: abre tua boca. Deus quer te usar para os teus vizinhos, Deus quer te usar para a tua família, Deus quer te usar para alguém nas redes sociais. Declare para este mundo que Deus ainda é Deus, Ele está no controle de tudo, e tudo que Ele faz é com um propósito, e a Bíblia diz que nenhum propósito do nosso Deus será frustrado. Nada, nem as crises, nem pandemia, nem morte, nada vai frustrar os propósitos eternos de Deus. E Deus deseja que eu e você nos levantemos com coragem, com ousadia, para proclamar as verdades da sua palavra, porque Deus, Ele é o Deus que intervém. Ele manda a sua palavra, Ele revela o seu cuidado, a sua provisão, Ele realiza milagre, o milagre da vida, e Ele nos levanta como um verdadeiro milagre também para proclamar sua palavra. Que a palavra de Deus na nossa boca seja a verdade também nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.